Bom dia a todos. Ok, nós vamos falar sobre essa parte 2, são os itens 6 e 7 do Evangelho, capítulo 3, que vai falar sobre a destinação da terra e as causas das misérias humanas. Bom, antes de mais nada, vamos recapitular um pouquinho. Esse capítulo foi dividido em 3 partes. Essa é a segunda. E a primeira parte falou... começa com uma afirmação de Jesus: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se turbe, não o deixe afastar, não o deixe entristecer, sair do caminho, perder a esperança. Não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus e creia também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Então aqui ele está introduzindo um conceito para aqueles que começaram, vamos dizer, lendo o Evangelho na sequência correta, que ele vai trazer uns conceitos extremamente importantes para nós nos situarmos, né, como participantes desta humanidade, como participantes deste mundo, de onde viemos, e saber que essa vida continua. E existe um lugar para nós, em algum outro lugar, depois dessa passagem. Ele, então, também nos fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós podemos estar encarnados e desencarnados, são 2 estados básicos. E quando nós estamos desencarnados, nós estamos na erraticidade. Isso que significa estar na erraticidade. Nós estamos fora do corpo e no mundo espiritual, ainda não puros. E além de estarmos encarnados ou desencarnados, entra aqui também um conceito de nível de desenvolvimento espiritual que nós estamos. Nós podemos estar em inúmeros níveis de desenvolvimento espiritual, porque nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, nos dada a missão de nos desenvolvermos ao longo de várias encarnações, até nós atingirmos a um estado puro, aonde nós estaremos nos mundos celestiais, não precisaremos mais encarnar, estaremos já num nível de pureza espiritual que já não necessitamos mais do corpo para passar por provações, para seguirmos aprendendo. E fala das diferentes categorias dos mundos, ou seja, nós temos os mundos primitivos, antes dos nossos, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Depois, quando nós terminarmos o nosso aprendizado nesse nível de mundo, que não é só o planeta Terra, mas uma imensidão, um número que nós não sabemos o número, mas inúmeros mundos na mesma categoria do planeta Terra, que são esses mundos de provas e expiações. Quando nós vencermos essa etapa da nossa vida, nós iremos para o mundo da regeneração, que é um mundo intermediário, para depois entrarmos no mundo dos ditosos, espíritos ditosos, onde nós já conheceremos a felicidade num nível muito maior, para finalmente chegarmos aos mundos celestes, que é o lugar dos mundos puros. Então, uma conclusão muito importante aqui, que existe uma morada de acordo com o nosso estado espiritual. Nós estaremos, isso do ponto de vista encarnado, desencarnado, do ponto de vista de desenvolvimento moral e espiritual. Então nós temos e nós não temos alternativa. Nós fomos criados para nos desenvolvermos. A única coisa que pode mudar é a velocidade na qual nós nos desenvolvemos, mas nós fomos criados e, vamos dizer assim, com um destino já final demarcado e que nós vamos chegar. Só que temos que trabalhar. Essa progressão moral e espiritual exige que nós passemos por mundos como esses e que tenhamos passado por mundos primitivos, até chegarmos aonde nós temos que chegar. Muito bom. Essa foi a recapitulação. Agora vamos pensar, hoje nós vamos falar sobre os mundos, sobre a destinação da Terra, aqui no sentido, para que serve este tipo de planeta, este tipo de mundo? A que destinação, que propósito foi dado por Deus a mundos como esse? Não é destinação no sentido a Terra está caminhando e vai chegar em algum lugar. Não, a Terra, na verdade, está caminhando e vai chegar em algum lugar. Mas a ideia hoje aqui é
Para que servem esses mundos como a Terra? E por que nós estamos aqui? Muito bom. Então, o que pensamos sobre a situação da humanidade atualmente? Vamos colocar em perspectiva isso, que é um ponto do Evangelho, onde nós temos uma tendência a julgar inadequadamente, erroneamente ou imperfeitamente, por seguro, aonde nós estamos como humanidade. No sentido, será que o que está acontecendo? Nós que estamos aqui agora e esquecemos o que nós já passamos em vidas passadas, nós temos a impressão que o mundo está muito ruim, piorou muito, ou então outras coisas desse tipo, mas sempre com a ideia de que esse mundo não está bem, esse mundo está muito mal. Existe muita maldade, né, que vai desde bullying até coisas muito mais graves, passando por roubos, homicídios, suicídios, todo tipo de malvadeza, vamos dizer assim, de maldade que o ser humano ainda pratica, né? Nós podemos estar aqui na Flórida e talvez não ter a menor ideia, não estou falando de vocês, mas muitos não têm a menor ideia da situação real do resto do mundo, né? Onde existe muito mais maldade ainda. Nós aqui estamos também, às vezes, olhando para as grandes paixões, que podem ir desde simplesmente a jogatina até drogadização, né? E nós vamos vendo paixões por dinheiro, paixões por todo tipo de paixão, cujo elemento principal atrás dele, o que é? O egoísmo, né? Nós queremos primeiro o eu, nós queremos tudo para nós, nós queremos, não queremos compartilhar, e nós queremos ganhar sempre, nós queremos a riqueza, nós queremos tudo que é possível dentro do mundo material, que são movidos pelas nossas chamadas de paixões, né? É aquele desejo enorme que nós temos, principalmente pelas coisas que não temos, mas também pelas coisas que nós temos, como dinheiro, o medo de perdê-lo, né? E também nós olhamos para o mundo, vemos as notícias na televisão, lemos nos jornais, em outros lugares, a respeito das misérias. Então, existem locais onde a miséria, para nós que estamos aqui, ou mesmo aqueles que estão no Brasil, existem misérias que nós não temos ainda a ideia do que seja. Existem lugares onde não chega água, onde não tem água. Por exemplo, na África existem lugares com mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à água. Existem lugares extremamente enfermos, né, epidêmicos, lugares onde você não imagina como é possível viver. Mesmo dentro dos lugares que nós conhecemos, nós ainda vemos pessoas que a gente não faz ideia como elas fazem para viver, com o que ganha ou com o que sem trabalho, muitas vezes. Então, as misérias são muitas. E a gente vai formando essa ideia do planeta que nós estamos dessa forma, né? Sentado onde nós estamos sentados, bem ou mal, mas ouvindo essas coisas que para nós são muito difíceis, às vezes, de mensurar na nossa imaginação. Nós temos enfermidades. Esse mundo, porque nós ainda estamos encarnados, nós temos um monte de enfermidades, porque o nosso corpo ainda não é perfeito, a matéria ainda é muito densa, muito sujeita ainda a, vamos dizer, corrupção, do ponto de vista da matéria. Nós ainda temos, ainda sofremos muito, não só do ponto de vista da matéria, ou seja, do nosso corpo, mas também do ponto de vista da psicologia, da nossa mente, né? Então, a gente ouve notícias, por exemplo, a respeito da depressão, né? Onde se espera já que a depressão vai ser a maior doença desse século, dos momentos atuais. E é verdade, né? Tudo isso em função do mundo em que nós vivemos. Não só do mundo material, como do mundo também não material, né? No mundo político, por exemplo. Nós temos coisas
Acho que terrorismo sempre existiu, mas nunca na forma como nós estamos vendo ultimamente, né? Há um terrorismo de grandes proporções, onde às vezes milhares de pessoas morrem, né? E não só isso, criando um medo, um pavor, né? Do qual vai ser o próximo alvo, quais serão os próximos ataques, aonde você estará seguro. Então, nós temos essa nova modalidade que é terrorismo. Nós temos também conflitos armados em outros lugares do mundo. Eu ouvi um informe na rádio. Isso já faz algum tempo, eu não tenho os dados mais concretos, mas alguma coisa do tipo que nos últimos 200 anos nós tivemos, assim, tipo 3 meses sem nenhum tipo de conflito armado, algum tipo de guerrilha, guerra, coisa desse tipo. Então, é muito grave a situação, onde nós estamos degradando, nós estamos dentro dessa paixão pelo poder, né? E nós temos ameaças nucleares. Isso não é brincadeira. Não, agora, para aqueles que estão acompanhando o que está acontecendo no mundo no presente momento, existe, sim, medo de uma situação nuclear onde definitivamente causaria o fim do mundo, porque nós já temos material suficiente para destruir o mundo do ponto de vista nuclear. Então, nós olhamos e falamos, uau, a coisa está feia, a coisa está horrível. Qual será o fim dessa história? Como é que nós vamos terminar como humanidade? Será que nós estamos no caminho? Será que existe esperança? Será que, de repente, vamos ver o surgimento de alguém que vai mudar tudo isso, né? Então, com essa perspectiva, a tendência é nós perdermos as esperanças, nós vivemos do medo, nós vivemos naquela situação onde já não tem mais jeito. Mas não é verdade, não é verdade, né? Uma vez perguntado, o Divaldo falou, não, a situação não é pior, a situação é muito melhor comparado com, sei lá, você começar a tua história em 2000 anos atrás, quando veio Jesus, de lá para cá a situação é muito melhor. O que a gente, naturalmente, tem muito mais informação sobre o que está acontecendo, muito mais meios, não só de comunicação, mas de causar terrorismo, causar preocupação. Mas, segundo eles, também cresceu, de um outro lado, a nossa capacidade de ajudar os outros, né? De prestar socorro, né? Eu que trabalho com ONGs por aí, só no estado da Flórida, só aqui em Broward, nós temos 9.000 ONGs. Todo mundo sabe o que é ONG, né? Essas organizações não governamentais. E cada uma tratando de alguma coisa, alguém está sendo beneficiado. Mas isso não gera notícia. Mas, felizmente, gera ajuda a alguém. Muito bom. Mas nós temos que colocar, então, dentro de uma perspectiva maior, para que nós possamos entender, será que a coisa está tão ruim mesmo? Será que existe salvação? Para onde nós estamos indo? Nós temos que ver, antes de mais nada, que nós estamos no universo. Quando Jesus nos esclareceu, a casa do meu Pai é o universo. E a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam inúmeros orbes no universo. Alguém aqui sabe o tamanho do universo? Ninguém sabe, ou não é? Nem mesmo a ciência. É imensurável do ponto de vista nosso. Nós não podemos nem ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Mas, então, a humanidade terrestre é apenas uma das humanidades, né, vivendo num mundo em particular que se chama Terra. E nem é o maior, né, é uma vila, é nada no total do universo. Como nós vamos ver aqui, há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do meu Pai é o universo. E nos explica Jesus diferentes categorias de mundos encarnados, um lugar adequado para cada um de nós, conforme nós falamos. Veja isso. Nós temos a Terra, todos conhecem, quer dizer, já viu a fotografia, né? E nós temos o quê? Nós temos
o sistema solar. Nós somos parte do sistema solar. Nós giramos em torno do Sol, assim como milhares de outros planetas. E nós temos, depois, a Via Láctea. Para termos uma ideia do que nós estamos falando, da imensidão desse mundo, só na Via Láctea existem 100 bilhões de planetas. 100 bilhões de planetas. E, na verdade, as notícias vêm assim, entre 100 e 400 bilhões de planetas. Nem sabemos a imensidão, o tamanho da Via Láctea, onde nós estamos situados. Esse é o nosso endereço. A Terra, zip code, Via Láctea, em planeta solar. Mas, o que significa isso? Significa que nós somos parte desse universo onde nós somos muito pequenos ainda. Somos apenas um pontinho num universo que ninguém sabe o tamanho. Se na Via Láctea existem 100 bilhões de planetas, e depois existem bilhões de Via Lácteas. E aí, é difícil fazer a matemática. O fato é que o mundo de Deus, quando Jesus falou, há muitas moradas, né, no reino do meu Pai, na casa do meu Pai, uau! Naquele tempo, imagino que eles tenham pensado em mais 2 ou 3. Né? E até me lembra, uma vez conversando com um amigo meu no México, católico, e num determinado ponto eu falei para ele se ele acreditava que existiam outros mundos. Ele falou, não. Aqui a Terra, depois que você terminar aqui, acabou. Eu falei, bom, mas e o que acontece com a alma depois que termina aqui na Terra? Não, ele vai ou para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Eu falei, bom, então existem pelo menos mais 3 planetas? Bom, existem mais 3 planetas. Né? Ok, o fato é que nós não estamos perdidos nem esquecidos. Nós somos um pontinho, mas de extrema importância para Jesus. Nós temos Jesus no comando. Você viu essa introdução, essa música para quem estava aqui no começo? Que coisa linda, né? Saber. Nós somos parte disso tudo aqui, mas nós temos Jesus no comando. E não há razão para nós perdermos a esperança. Não há nada fora do lugar, não há nada acontecendo que não devesse acontecer. Está tudo certo. O difícil é nós aceitarmos a parte que nos coube. Mas será que... Bom, nós já tivemos melhores, não espiritualmente, mas nós estamos experimentando todos os tipos de vida que um espírito tem que experimentar e dentro de um planejamento de evolução. E o mundo é nosso. Jesus diz, sois deuses. Bom, nós não vamos nos alongar por aí, mas é importante aqui que nós, quando pensamos no estado da Terra, do planeta que nós estamos vivendo, aonde nós estamos no momento, escutando as notícias que nós estamos escutando, quando nós começarmos a perder, vamos dizer, a esperança, lembremos disso. Nós estamos aonde? Num planeta de provas e expiações. E vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o que dizer então da situação da humanidade na Terra? Bom, a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, se você está aqui, porque cada um de nós estamos aqui, porque é esse tipo de morada, esse tipo de planeta, esse tipo de contexto, de environment, né, que nós precisamos para desenvolver as coisas que nós precisamos desenvolvermos, pegar mais aquele carimbo no nosso passaporte universal. Ok, agora você passou por esse tipo de prova e foi aprovado. Você aceitou com resignação esse desafio. Você, então, portanto, vai pegar o próximo voo para a tua próxima encarnação, aonde você já vai estar num estado de desenvolvimento melhor. Ok. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Né?
Quando nós fazemos nosso Evangelho no Lar todo domingo, né, às 9 da noite, e terminamos o Evangelho fazendo uma vibração para o resto do mundo, né? E quando sou eu que faço, eu sempre eu fico naquela situação aonde eu vou pedir para Deus acabar com o sofrimento, eu vou pedir para Ele fazer o quê? Eu começo dizendo, eu sei que não tem nada fora de lugar, eu sei que está tudo certo. Nós estamos aqui para passar por isso. Aqueles que estão numa situação mais difícil que a nossa, no caso da minha casa, é porque eles estão ali passando por situações que vão melhorá-lo e não piorá-lo. E eu só peço que eles possam ter o alívio que seja possível, né? E que esteja a força necessária, a energia necessária para enfrentar aquilo que eles têm que enfrentar, porque faz parte do desenvolvimento deles. Nós estamos aqui na Flórida, tem chuva, tem calor, tem água, tem tudo. E a gente olha os coitadinhos que não tem água, não tem onde... Mesmo aqui nos Estados Unidos, né, sempre lembro dos que não tem, dos sem-tetos também, né? E ao mesmo tempo em que eu peço ajuda para eles, vibro por eles, eu sinto lá dentro de mim de que eu não quero dar a Deus aquela ideia de que eu não estou aceitando, não estou aprovando. A ideia é que eles têm que passar o que tem que passar, porque faz parte, nós estamos num mundo de provas e expiações. Santo Agostinho, isso eu já falei aqui, mas acho que o momento de repetir é tão próprio, né? Então, Santo Agostinho, ele nos disse o seguinte, que Deus mandou à Terra apenas um espírito puro. E todos sabem quem é, verdade? Mas nenhum que não fosse para sofrer. Nenhum que não tivesse que sofrer aqui na Terra. Nem mesmo Jesus. Então, isso não coloca a gente nessa perspectiva, né? Dentro dessa ideia de mundo, ideia de planeta de provas e expiações. O sofrimento é a forma. E depois, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, moralmente, etc., a gente passa a entender o sofrimento, o que diminui o sofrimento, o que diminui a carga que nós temos que carregar. Muito bem. Então, aqui, continuando nessa ideia de colocar a Terra em perspectiva, nós temos aqui lugares sórdidos. Essa é a palavra usada no Evangelho. Eu fui ver o que era isso. Então, são lugares onde você vai encontrar as pessoas de um nível baixo, né? Alto, ainda com muitas paixões, desinteresse, egoísmo, né? Orgulho, tudo aquilo que nós já sabemos, esse é um lugar. Mas também nós temos aqui na Terra, vamos imaginar, hospitais, né? Não no sentido material que a gente está encontrando, mas a Terra é um hospital para aqueles que têm que passar por certos tipos de provações e principalmente expiações, aonde ele vai aprender, aonde ele vai, através do estudo, através da dor, principalmente, né, para nos embalar, corrigir-se. Nós temos a penitenciária, aqueles que estão aqui presos, aqueles que estão aqui como se estivessem na cadeia, aqueles que estão aqui totalmente, talvez, num estado, num nível de desenvolvimento moral, espiritual, onde os coloca como um presidiário. Temos as regiões insalubres, onde temos que viver em condições quase subhumanas, né? Mas temos que lembrar, de novo, que não se manda para o hospital alguém com saúde. Está errado aí, né? Não. Não se manda para um hospital alguém com saúde. Manda-se para um hospital aqueles que precisam ser tratados. Também a Terra não está a humanidade inteira. Nós somos uma parte da humanidade. Mas já que nós não se manda para um hospital alguém com saúde, da mesma forma como os doentes saindo,
ou saem do hospital quando estão curados, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Né? Então, nós que estamos aqui num hospital, num mundo equiparado a um hospital, ou num mundo equiparado a uma escola, ou num mundo equiparado a um local de trabalho, né? Aqueles voluntários, os trabalhadores da última hora, aqueles que estão trabalhando em benefício dos outros, inclusive missionários, vai terminar essa nossa necessidade. E aquilo que eles chamam de enfermidades morais, né? São nossas sombras, as nossas más inclinações, a nossa incapacidade de praticar a caridade com amor, tal como nos ensina Jesus Cristo, nos pede. Quando nós terminarmos essa fase, nós sairemos desse hospital, ou dessa penitenciária, ou desse lugar que nós achamos que está conturbado. Né? Me veio na cabeça agora Bezerra de Menezes, que já podia estar em outro lugar, mas o coração dele estava tão dolorido por nós, que ele pediu a Maria Santíssima permissão para continuar trabalhando conosco aqui na Terra. Tal o amor que ele tinha por essa pequena humanidade. E é isso que ele está fazendo. Um dia também ele vai falar, ok, Pai, ok, Mãe Santíssima, agora eu posso ir. Agora a Terra está melhor. Então, nós estamos destinados a progredir. A velocidade está no nosso pé, como se fosse um acelerador. E aqueles que têm pé de chumbo vão chegar mais rápido. Não é aqui de verdade. Mas se for pelo caminho correto. Né? Eu costumo dizer que nós vamos estudar Jesus, continuar estudando Jesus, já vimos estudando Jesus em outras encarnações e vamos continuar estudando Jesus até o dia que nós encontrarmos a trilha que nos deixou e nos leva para fora desse sofrimento, desse mundo, leva mais perto dele. Então, ok, pé de chumbo, né? Vamos lá. Então, a Terra já foi um mundo primitivo, abrigando espíritos em primeira fase. Então, quando nós somos criados pela primeira vez, né, quando Deus nos cria, nos cria simples, ignorantes, nos dá como objetivo aperfeiçoar-nos. Né, e nos criou o mínimo possível para que nós mesmos pudéssemos nos criar o mais possível, até estarmos de volta aos seus braços. E a coisa começou há bilhões de anos atrás. A Terra tem 4,6, 4,3 bilhões de anos. Imagina que Jesus participou da criação da Terra e ele já era um nível jamais visto aqui na Terra, de perfeição. Mas tudo começou com os antropóides, que eu pus um asterisco, uma subordem dos primatas, pelos mais densos, estrutura da face menor, mãos com o dedo no lado oposto, né? Maior massa cefálica. Nós começamos como os antropóides, isso tudo de acordo com o livro Caminho da Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier. E aí nós temos vários níveis de desenvolvimento, até chegarmos em alguém que a gente já ouviu falar, que é o Neanderthals, né? Há 1,8 milhões de anos atrás. E depois continuamos evoluindo, chegando a Homo sapiens. E, mais recentemente, menos conhecido do ponto de vista do nome, mas existem o Homo sapiens sapiens. Nós temos umas figurinhas aí, desde aquele lá que não é um antropóide, né, e chegando até a Brad Pitt e Angelina. Agora, como é que será o próximo nível, não é? Uau! Mas nós, então, já nascemos num mundo primitivo. Quando nós somos criados, estava dizendo, nós basicamente temos instintos. Não somos muito diferentes de animais, nós temos instintos. Ou seja, matar para comer é uma espécie de instinto, fugir quando está sendo ameaçado, esse tipo de coisa. E
Ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade, né, de raciocínio, e moralmente até um pouquinho, até começarmos a desenvolver nossas sensações. Sensações são aquelas que estão ligadas aos nossos 5 sentidos, né? E até depois chegarmos num ponto onde nós passamos a desenvolver sentimentos, dos quais o amor é o maior, né? E então nós estamos, veja só, quando você olha e fala, então na verdade a coisa não está tão ruim assim, já teve muito pior. Bem provável que nós já tivemos em lugares um pouco mais difíceis de viver, né? Então aproxima-se a próxima fase da Terra, isso é muito importante, e de seus habitantes, aqueles que já estejam preparados. Quando o Evangelho foi escrito, e antes disso, na verdade, não antes disso, mas dentro de Kardec ainda, né? Mas tem uma página no Evangelho que diz, né, que fala sobre o início de uma nova fase. Então, já falava no que nós conhecemos hoje como grande transição, ou a transição planetária. Nós já estamos num ponto na Terra, onde a Terra, como siga evoluindo, assim como a humanidade siga evoluindo, e estamos a caminho de mais uma transição, né? Uma das coisas muito interessantes bom, se um dia nós fomos a planeta primitivo, como é que foi a grande transição para o planeta de provas e expiações? Eu não sei te explicar. Nós tivemos, se você estudar a história, se você for interessado nesse tipo de coisa, nós vamos ver uma quantidade enorme de gerações extintas, né, onde se coloca, onde se encontra hoje ossadas, coisas desse tipo, né? E nós agora estamos prontos, a maioria de nós, pelo menos aqueles que estão nessa sala aqui, eu quero crer, que estamos prontos para pegar o próximo bonde da grande transição. Trem-bala. Yeah. Agora nós não sabemos que hora que não vai passar, esse é o único problema. Se você piscou, ele passa aí. Muito bem, aproxima-se, isso aqui no livro ainda do Emmanuel, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria, né? Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui no centro, com certeza, né? Nós evoluímos como humanos, no caso, nós, assim como tudo evolui, cada pedacinho desse universo, ele está sempre em evolução. E é preciso que nós tenhamos um lugar apropriado para quando chegarmos à hora de pegar o trem-bala, né? Diz a doutrina espírita que esse lugar apropriado é aqui na Terra mesmo, né? E que serão expulsos da Terra aqueles que não estão prontos para ficar aqui e vão continuar em mundos de provas e expiações, em outros lugares, se preparando para talvez voltar a essa ou ir a um outro mundo parecido com um mundo de regeneração. E as notícias sobre a grande transição são muitas, bastantes. Temos livros, temos artigos da Joana de Ângeles, espírito desse tipo, né? Manuel Filomeno de Miranda. E a gente não fala, tem alguns autores, alguns oradores que vêm aqui falar sobre isso, e é um assunto que nos interessa de perto, né? Se nós estamos evoluindo, se nós estamos a caminho de alguma coisa, que coisa é essa? O que eu tenho que fazer para estar lá? Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse turvelinho maravilhoso.
Então, se a gente fosse se alguém tivesse capacidade de fazer a evolução da humanidade, da Terra, do próprio universo, naquele tipo fast forward, né, naquela... Uau! Que seria um negócio maravilhoso de se ver. Você fala, uau, eu já estive lá, eu já passei por lá, agora eu estou aqui. E eu faço... eu tenho que valorizar o que eu sou, mesmo que ainda me doa algumas partes do corpo. Chegou a hora de eu aperfeiçoar partes que eu tenho renegado. Chegou a hora de descobrir-me melhor para saber o que é que me falta. Eu não quero perder esse trem. Né? Eu até tenho que eu não lembrei, poderia ter trazido aqui, uma dessas coisas que aparece no Facebook, né, com uma imagem. Então, dois animais chegando assim na praia e a barca de Noé já lá, pouco mais para frente, era hoje que eles iam passar? Bom, aquela barca de Noé já foi, né? E nós ainda, a barca não passou, agora é um trem-bala, como diz a Marisa, é uma coisa mais rápida. Não é, passa rápido. E chegou a nossa hora de estarmos preparados. Queremos evoluir, queremos estar. Estar aonde? Estar mais perto de Jesus. A gente vê essas coisas, como essa música, aquilo nos toca, aquilo nos dá vontade de estar lá, de fazer parte daquilo. Aqueles que ouvem com ouvidos de ouvir, falam, meu Deus, quando é que eu vou conhecer isso? Muito bem, sumarizando, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus nos disse, se não fosse assim, Ele nos diria. Né? Não temos razão nenhuma para duvidar do que Jesus nos deixou de ensinamentos. E uma delas é essa. Um deles é esse. Há muitas moradas e nós estamos num processo evolutivo. Estamos todos nessa jornada de ascensão, desenvolvimento moral, cada um em seu estágio. É bom olharmos um para o outro, em casa, no trabalho, aqui, onde nós estivermos, e olhar o outro como um espírito. Né? Falar, talvez ele ainda não tenha passado por aquela lição. Por isso que ele não está falando a mesma língua que eu. Ou olhar para o que está mais acima e falar, meu Deus, eu preciso chegar lá também. Nós estamos assim, tentando puxar quem está atrás de nós, ao mesmo tempo que damos a mão para quem está em cima. Só que nós precisamos ter humildade para que isso seja possível. E ouvidos de ouvir. Nosso estágio de desenvolvimento e nossos mundos nós aprendemos hoje. A Terra é um mundo de expiações, onde o mal ainda é mais prevalente que o bem. Essa que é a distinção. Nós ainda existe bem aqui, mas o mal ainda é maior que o bem. No próximo mundo, inverte. Inverte. Existe mais bem do que o mal, e assim até o mal desaparecer. Né? Então é preciso entender a Terra no contexto exato em que ela se encontra, e depois nós dentro desse contexto. Né? E sempre imaginando, está tudo, não imaginando, sempre reconhecendo que está tudo no seu devido lugar. E se não tiver, é porque alguém perdeu o controle sobre nós. E vocês não vão querer apostar nisso, vão? Não, não é verdade? Por isso nós cremos em Deus e em Jesus. Com isso, tenham todos um ótimo fim de semana e uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. Ainda tem moradas, né?